Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo que já está virando tradição, os nossos vídeos das sextas-feiras. Estamos aqui para mais um. O negócio é o seguinte: o São Paulo se movimenta para tentar formar um outro time, mudar o elenco, mexer, negociar jogador, trazer jogador sem dinheiro. Tem até uma lista que saiu aí com 36 nomes do São Paulo. O tema desse nosso papo aqui com o Arnaldo é exatamente esse, nesse vídeo que você está acompanhando. E eu peço antes que vocês assinem o canal, apertem o sininho. Estamos com a nossa meta aí de chegar a 200 mil inscritos. Então, por favor, vocês nos ajudem. Chamem parentes e amigos. O São Paulo está com outro processo da mudança do estatuto, que vai ser tratado num outro vídeo. Aqui o assunto é o time de futebol para 2022. Reforços, mudanças, Rogério, Muricy, quem chega, quem vai, lista e tal. A questão política do São Paulo será tratada num outro vídeo. Arnaldo, sem grana, mas de qualquer forma saiu uma lista aí com 36 nomes e o cara que encabeça essa lista é o Pedro. Aí fica um pouco difícil, né? Tirone, fala aí, fala galera. Vamos lá, vamos explicar direitinho esse processo de reformulação do São Paulo. Quanto menos dinheiro você tem, maior é a sua lista de nomes, né? Então, lista de 30 e tantos é aquilo. Você pega as posições que o técnico deseja reforçadas, com o perfil de jogadores por posição e vai lá, opção A, opção B, opção C, tipo, vai fazendo no São Paulo, a lista, mais ou menos, seriam mais ou menos 6 nomes por posição. Para você escolher um dos 6, mas por ordem de categoria, digamos assim. Como você tem pouco dinheiro, você vai chegando ao quinto, sexto da lista de cada posição. Então, para cada posição, vamos fazer uma conta, uma matemática assim, rasteira. O Rogério deseja de 5 a 6 reforços, você tem de 30 a 35 nomes, né? Opções 5 ou 6 por vaga desejada. Então, isso explica o número de jogadores nessa lista e o trabalho criativo que a diretoria tem que fazer para conseguir reforços sem muito dinheiro. Nós vamos falar, a questão do Pedro é só uma questão simbólica. Eu vou responder as suas perguntas e dúvidas, Tirone, mostrando o seguinte: dos 5 ou 6 reforços que o São Paulo vai trazer, talvez um deles seja um jogador que custe mais caro, que fuja do perfil, bancado por um investidor parceiro específico. Os restantes serão jogadores de oportunidades, de trocas, de fim de contrato e tudo mais. Então, assim, o São Paulo sabe que vai ter que usar a criatividade total e talvez ganhe um presentinho de Natal de um parceiro que seja um jogador específico. Não um jogador como o Pedro, esquece, né? Pedro, não. Mas nível, por exemplo, Douglas Costa, que foi tão falado nesses últimos dias. Vamos falar do Douglas Costa já, se é o seu Arnaldo e se eu achamos que seja uma boa ou não. Agora, quando fala a palavra investidor, eu confesso para você que me dá um frio na espinha. Porque é o que a gente viu nos últimos tempos, a engenharia financeira do pássaro, não, vai trazer, vai bancar, é o patrocinador, vamos achar não sei quem, vai ser o cara. Essa história a gente já viu como termina. O Daniel Alves foi lá para o Barcelona, está lá sendo bancado pelo São Paulo e assim será nos próximos 5 anos. Então, a diretoria do São Paulo, as diretorias últimas, elas não dão nenhum conforto para o torcedor de que esse negócio vai ser bom financeiramente para o São Paulo, do Douglas Costa, de quem quer que seja com o investidor. Porque nunca deu certo nos últimos anos. Só afundou mais ainda o São Paulo em dívida, o que eu acho uma temeridade nesse momento do São Paulo. Daqui a pouco as fichas acabam, daqui a pouco a casa cai, vai cruzeirar, vai acontecer isso. Então esse negócio já me assusta, esse é um primeiro ponto. Negócio de investidor. Quero a grana na mesa, ninguém mostra, mas sempre o cara no futuro talvez venha com a possibilidade e tal. E esse negócio para mim não dá. Eu acho uma temeridade realmente. Agora, com relação ao Douglas Costa, jogador,
que também, para mim, ó, essa temporada dele desse ano aqui para mim foi um desastre. Eu não sei se vale a pena, em que condições valeria a pena. Não estou nem falando financeiras, estou falando condições da cabeça do cara, quem que vai falar com ele, o que ele vai fazer. É um cara que tem muita contusão e com esse refis do São Paulo. O que você acha, Arnaldo? Vamos lá, por partes. Eu entendo a sua preocupação, eu também tenho a mesma. Agora, o Douglas Costa, ou o jogador nível, entre aspas, Douglas Costa, seria bancado o seu salário exclusivamente por esse investidor, né? Então, eu também tenho essa. Aí o cara teria que se encaixar no teto salarial do clube e tal, mas o fulano pagaria o salário do cara. É o que você falou. Nunca tem essa benevolência, sempre vai ter que ter uma contrapartida por conta do clube e você nunca sabe direito qual vai ser a conta a ser paga lá na frente. Esse investidor, parceiro do São Paulo, empresário, etc. e tal, ele não ajudaria na reformulação do time, ele teria um jogador com perfil, entre aspas, midiático. Eu até falei isso no G4, Band Esporte, você deu risada. Porque o Douglas Costa talvez seja midiático pelo sentido inverso. Ele é bem Casa midiático. não sei quantas vezes, não sei o quê, não sei o quê, dá tchauzinho para a torcida e tudo mais. O Douglas Costa ainda tem contrato com o Grêmio até o meio do ano. O Grêmio disse que não vai ficar com ele. O Grêmio espera receber alguma coisa. Então, mesmo o Douglas Costa não é tão simples assim. Se avançar, o Rogério exige ter uma conversa com ele antes da assinatura do contrato para saber qual que é o compromisso, porque o perfil do Douglas Costa é mais ou menos, como você disse, o oposto do perfil traçado pelo Rogério e pelo Muricy na live da sexta-feira passada, quando a gente falou com o Muricy lá. Jogador comprometido, com saúde física e barato. É meio o contrário, né? O Douglas Costa foi descomprometido na temporada, teve muitos problemas físicos e é caro. Então, para ser um presente, ele precisa ser um presente que vale a pena. Mas a lista, as outras posições, esse seria, de fato, Tirone, esse jogador, se vier nesse esquema de parceria, seria, entre aspas, um brinde para o elenco. O São Paulo trabalha com o pé no chão, com a realidade de ter que reforçar em 5 ou 6 posições que o Rogério deseja, sabendo que para ter 5 ou 6 jogadores baratos, entre aspas, ele vai ter que fazer muitas trocas, permutas, e se 5 ou 6 vão chegar, 10 a 15 vão sair. O que eu te falei, vai ter mais saída do que entrada. Isso é. Deixa eu só para você falar, só para ilustrar essa questão do Douglas Costa, as condições do contrato dele com o Grêmio são as seguintes: salário base é de 800 mil. Para receber um valor extra, o Douglas precisa iniciar como titular e jogar pelo menos 45 minutos de 60% dos jogos disputados pelo Grêmio. Estou falando da condição dele com o Grêmio. Se isso ocorrer, o salário chega a 1,2 milhão por mês. O contrato prevê pagamento de reforços semestrais, independentemente do número de partidas disputadas. Se o jogador atingir a métula da cláusula de produtividade explicada no segundo tópico, que eu não tenho aqui, o valor poderá chegar a 1,6 milhão por mês no total. Esse é o contrato dele com o Grêmio. É esse o contrato que o Grêmio gostaria de repassar. Entendeu? Claro que a negociação vai ser outra. São Paulo talvez não tenha essa grana toda, mas o contrato dele com o Grêmio era esse aí. E é essa bucha que está na mão do Grêmio. Mas continua, desculpa. Não, sim, eu acho que essa é uma situação e só a questão, para ficar apenas na questão salarial, o Douglas Costa possivelmente não cobraria menos para jogar no São Paulo. Essa é a situação e é um salário já é maior que qualquer salário do clube, esse valor, né? Teria que ser adequado, não sei, acho complexo demais. E não é um jogador indiscutível, como nós mesmos estamos falando aqui, né? Tem vários contras a contratação dele. Mas é aquilo. Douglas Costa, insisto, seria um brinde, entre aspas. O tipo de jogador que o São Paulo vai contratar é outro e não vai ter esse investimento, a não ser um único jogador bancado por um parceiro, se vier. Esse é o jogador de velocidade, seria o jogador de velocidade que o Rogério quer? Que para o esquema do Rogério funcionar, precisa do jogador de velocidade. O Rogério não abre mão desse cara, né? E o que mais? E que outros jogadores? Que outras posições? Que tipo de jogador? Não seria o jogador de velocidade. O Rogério gostaria de outro jogador. O Douglas Costa tem até velocidade, joga pelo lado do campo, mas o Rogério gostaria de um jogador que
que faça a recomposição mais rápido, estilo David lá do Fortaleza, mas que também dificilmente sairá. O Vojvoda quer reforçar o time, que é o David para a próxima temporada. O reserva do David é o Romarinho, aí você vai vendo, né? Que Pois foi é, não é citado. uma possibilidade, mas o Ferreirinha lá do Grêmio, já que estamos falando do Grêmio, seria um cara que o Rogério gostaria. Não é uma Seria. possibilidade, só para deixar claro, não vai ser o Ferreirinha, mas o tipo de jogador. É que É bom no 1 contra 1, rápido e recompõe. isso, só que assim, aí você vê o Ferreirinha, bom exemplo, é um desse perfil desse jogador, que é um jogador que o Grêmio, um dos poucos jogadores que o Grêmio tem com a perspectiva de negociação para o exterior, para ganhar alguma grana. Sim. Porque o Grêmio está abrindo mão de jogadores que ele não consegue pagar mais, mas são aqueles jogadores que não têm valor de mercado para venda, como o Douglas Costa, como o Diego Souza, como o Rafinha. Agora o Ferreirinha é uma possibilidade do Grêmio. O Grêmio depende de uma venda para ter grana para reformular o time. Então ele espera vender o Ferreirinha para o exterior. O São Paulo não pagaria pelo Ferreirinha. Então o Grêmio não vai negociar o Ferreirinha com o São Paulo, provavelmente, né? Mas é um jogador desse tipo. Esse é aquele. Essa posição, essa característica, é aquela declarada pelo Rogério desde o início. Aí, assim, né, Tironi, tem desde goleiro reserva, porque o Lucas Perry vai ser emprestado, um goleiro mais experiente que possa, se não fazer sombra, minimamente ser utilizado em alguma situação quando o Volpe não puder, quando o Volpe estiver mal, coisa que não aconteceu nesse ano. Aí, lateral direito, porque o São Paulo concluiu brilhantemente que Igor Vinícius e Orejuela é complexo. Zagueiro, porque ainda não renovou com a Arboleda. Tem a situação do Bruno Alves, que pode sair, mas um zagueiro que seja rápido e construa, como o Rogério gosta. Então, já estou falando, goleiro. Esfriou a história do Cuesta, né? O Inter está renovando com o Cuesta. O Cuesta é um jogador que preencheria um requisito, saída de bola, mas ele é lento, é uma outra situação. Não vem o Cuesta. Mas seria, então, é isso. Por isso você vai chegando a 35 nomes. Então, estou falando goleiro, reserva, lateral direito, possivelmente, um zagueiro. E aí vai vendo as outras. Um atacante de velocidade, já estou com 4. E aí, talvez, um outro atacante falou. Vazou o nome do Wesley, que está jogando no exterior, não o Wesley do Palmeiras. O Wesley que já foi convocado pelo Tite, que é um centroavante, um atacante que joga também como segundo atacante, porque fora o Caleri, o Rigoni, o Luciano, quase aí eu passo para outro lado da moeda, os que devem sair, né? A barca, porque fora Luciano, Caleri, Rigoni e o Marquinhos, moleque da base, e o Juan, moleque da base, os outros atacantes do São Paulo devem sair, envolvidos em negociações. O Benítez, Vitor Bueno, Éder. Isso aí, Pablo, né? São vários. E agora, assim, aonde encaixar esses caras? Os que têm contrato, como Pablo, Vitor Bueno, em troca, né? Só dá para fazer isso, em troca. São Paulo vai conseguir vender os caras. E é curioso, porque são jogadores, sobretudo o Vitor Bueno, que tem sido procurado demais, tem mercado. Porque o Vitor Bueno é aquilo, né? O cara é jovem, se machuca pouco, versátil, joga em várias posições, mas falta o requisito básico, fome e tal. Mas ele recebeu sondagem do Fortaleza, recebeu sondagem do Internacional, recebeu sondagem do Grêmio. Esse pode ser um jogador que seja facilmente envolvido numa troca. Os outros nem canto, mas é isso, entendeu, Tironi? Então, esses jogadores, lembra que eu falei para você? Jogador do São Paulo. Isso está acontecendo em vários outros clubes, no Inter, em outros também. Jogador do São Paulo. No Palmeiras está acontecendo isso. Jogador do São Paulo, que custa caro, já tiver uma certa idade e não for titular, não deve ficar. Entendeu? É para ficar com esses jogadores, com esse salário tal, para ficar no banco e ser utilizado algumas vezes, não faz sentido. Então, por isso que vai ter mais gente saindo do que gente entrando, né? Muito bem. Então, esse é o panorama, certo, Arnaldo, dos reforços. Quem sai, quem fica e tal, dessa preparação aí do São Paulo para 2022. Fato é que uma coisa meia boca acho que não vai ser tolerada pela torcida, né, Arnaldo?
O que a torcida quer ver é um time muito diferente do que foi esse ano. Claro que está todo mundo apostando no Rogério e no Muricy, que ficaram e querem reformulação. Agora está muito na conta desses caras, agora, do Rogério e do Muricy, porque eles estão com as cartas na mão, e da diretoria, que tem essa questão fora de campo e a torcida está enlouquecida com essa história da mudança do estatuto, vai querer uma resposta dentro de campo, e a diretoria vai ter que dar também. Então, os alvos que até então era jogador, vai se livrar de muito jogador, Pablo, Vitor Bueno, não sei o que e tal. O alvo agora, a mira agora está voltada para Rogério, Muricy e diretoria, tô certo? Está completamente correto. E acho assim, o Rogério faz uma exigência de uma reformulação que atenda os seus interesses. Mesmo com essa situação difícil de dinheiro, eu acho que ao dizer fico e ao indicar esses jogadores o perfil, a posição e tal, ele tem que se colocar de fato à frente desse novo time. Mesmo que a opção contratada seja a quinta ou sexta ou quarta, ele participou dessa seleção, digamos assim, né? Então, acho que não dá para eximir de culpa. Uma coisa que me intriga: o torcedor do São Paulo sabe que vai ter um time tecnicamente limitado o ano que vem também. O torcedor do São Paulo espera, e a gente sabe bem disso, brio, luta, entrega, intensidade. A única coisa que eu fico intrigado é que o perfil de time que o Rogério gosta de um time intenso, um time de luta, mas ele gosta de um time essencialmente técnico, certo, Tironi? Que ele falou, lembra as palavras? Eu gosto de um time de bola no chão, eu quero um time para o ano que vem que é bola no chão, que construa, tal. De novo, o Rogério tem que se ligar aonde está. Não é o Flamengo, é mais para Fortaleza que para o Flamengo. Então, pensar num time muito técnico, construtor, sem dinheiro e sem jogador qualificado para isso, pode ser um risco. São Paulo tem que ser, sobretudo, brigador no ano que vem, literalmente. Que é, no fim das contas, o outro trabalho do Rogério, o time do Fortaleza. Então. Não é um time técnico, é um time de força. É um Isso, time exatamente. veloz, de marcação muito forte e tal, mas não é o time técnico, Não, até porque não tem dinheiro para ser um time técnico. exato. Né? É um time de força. Ó, compre aí no seu kit de Natal as nossas cervejas, viu? Zurafa, Beer, Love, 3 zagueiros e Rage Against the VAR, cada um num sabor. Lager, Red Ale e IPA. O link está na descrição para você comprar a sua cerveja com presente de Natal. Compra lá o kit, recebe na sua casa. Certo? Bom, ficamos por aqui, Arnaldo? Ficamos por aqui. Lembrando, faremos e traremos informações sobre a política do São Paulo num outro vídeo, num outro departamento, e mergulharemos na mudança do estatuto e não desistiremos das lives, mesmo sem jogos nesse período todo, não, hein? Com convidados, aguarde a gente. Se inscreva no canal, como disse o Tironi, acione o sininho, olha aí ó, os nossos produtos maravilhosos aqui embaixo e continue conosco. Valeu. Tchau.